Boa tarde, pessoal! Que tarde agradável! Hoje nós estamos aqui com a doutora Rosa Bogea, uma grande profissional na área da medicina, especializada em exames, como que é, doutora? Diagnóstico por imagem. Diagnóstico por imagem, gente. E uma grande referência na área da medicina estética. E hoje nós trouxemos ela aqui para ela contar um pouquinho da história dela. Daqui a pouquinho a gente já passa a palavra para ela. Mas estou aqui também com outro grande profissional, Danilo. Obrigado pelo grande profissional. O Danilo. É um prazer estar aqui diante de dois calibres, né, desse naipe. Você é uma amiga pessoal, doutora, já virei fã, né, pela história que a gente conhece um pouquinho. Então, para mim é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Muito obrigada a você, Dan. E muito obrigada, tá, doutora, por disponibilizar esses horários. Eu sei que sua agenda é uma loucura. Eu sei que você tá aí o dia inteiro numa correria maluca, né? Eu sei que a sua vida pessoal também é uma vida bem agitada, bem corrida. Isso mesmo. 4 filhos, é isso mesmo? Isso mesmo, Produção, 4 filhos. Olha isso, essa cutis, esse corpo com 4 filhos, gente. Como que a gente faz? Não tem nem jeito de reclamar, né, Nath? A gente com a gente reclamando, Você na hora que a gente imagina. for fazer de novo, fazer essa reclamação, a gente lembra aí da doutora. Com 4, e Pois é. médica ainda, gente. E além de ser médica, é empresária. Meu Deus do céu. Dá tempo, organizando dá tempo. Dá tempo. Dá. Dá tempo de fazer tudo, cuidar da casa, dos filhos, dos negócios, E da de si profissão. própria. E malha Não ainda, viu, esquece. Danilo? É. Puxa ferro, você tá achando que esse corpite aqui foi construído como? Eu acho que das duas maneiras, mas vamos lá, vamos entender um pouquinho. Doutora, eu sei que você cursou medicina na Selma, né? Lá em São Luís do Maranhão. Ela é maranhense, gente. Uma personalidade forte, também arretada, viu? Ela é arretada. Sei que você tem 4 filhos, né? Mas eu gostaria de saber, nessa tarde, a primeira pergunta que nós temos aqui, que nós queremos muito conhecer um pouquinho mais da sua essência. Quem é doutora Rosa Amélia Bogea? Olha esse nome, Não, Danilo. esse nome aí é para tremer na base, né? Né? É um nome pesado. É um nome imponente, esse nome. Exatamente. Tudo bom, Nath? Um prazer estar aqui nessa tarde com você e com o Danilo e poder compartilhar com todo mundo um pouquinho da minha história. Como você falou, eu sou médica, sou formada lá no Maranhão, que é a minha cidade natal. Eu formei medicina com 24 anos, né? Super jovem. Em 2010. Nessa época da faculdade, eu já era mãe de 2 filhos, então eu entrei na faculdade já com a Gigi, que na época, salvo engano, tinha 2 aninhos, e grávida do Iago. Pode pôr a foto dos filhos. Já vou mostrar os filhos aqui, ó. Grávida do Iago. Minha paixão pela medicina veio de vivência mesmo. Meu avô tinha um hospital lá no Maranhão, onde ele já era médico. Minha mãe depois formou em medicina, então eu estava muito dentro do hospital com eles. Quando eu era novinha, minha mãe me levava para a sala de aula, porque não tinha com quem me deixar. Então, a vivência na medicina fez eu acabar me apaixonando pela profissão. E aí, eu decidi fazer medicina. Meu primeiro vestibular, eu me inscrevi. E eu já era casada, né? Tinha 18 anos, já era casada. Tive uma crise com o marido da época e não fui fazer o vestibular. Já era casada, já era mãe da Giovana ali, de Já branquinho. era mãe da Pô, Giovana. que família bonita tem. Já era mãe da Gigi e ainda não estava grávida do Iago quando eu me inscrevi no primeiro vestibular. Não fui fazer o vestibular. Só fui fazer o segundo vestibular 6 meses depois. Não compareci. 6 meses depois eu fiz o segundo vestibular e passei no primeiro vestibular que eu fiz, graças a Deus. Comecei a cursar medicina em agosto de 2010 e o Iago nasceu em outubro. Eu tive 10 dias de afastamento da faculdade para não ter que perder o período. Então, nessa época, tinha a Gigi e o Iago na faculdade. O Iago era recém-nascido. Nasceu na faculdade. Gente, Danilo, eu fiz administração com 1.
Você imagina ela fazendo medicina com 2. Não, Meu Deus! E eu fiz administração e marketing, só que eu não tinha ninguém, né? Eu não tinha um passarinho Né? pra molhar o bico. Pipa da água. Então, Você imagina essa mulher, gente, com 2 filhos, começando a faculdade de medicina. Parabéns, doutora, porque Parabéns olha, mesmo. Obrigada. é de tirar o chapéu realmente, E porque não assim, é pra qualquer um, né? não É, é, não. a gente sabe Difícil. como é desafiador, né? Exatamente. Hoje em dia, ter filhos, né? A gente sabe que é um Educar período é de difícil, né? educar, e a gente sabe que esse período assim que nasce requer muitos Muito mais cuidados, né? atenção. Parabéns, doutora. Obrigada. Show de bola. Nossa. Posso fazer uma pergunta, Pode, doutora? claro. Eu queria saber, assim, na sua infância, se você já tinha esse deslumbre que você ia ser médica, né? E se dentro desse deslumbre você já sabia que ia para a parte estética. Como que foi que surgiu isso na sua vida? Já, ó, desde criança, eu acredito que em torno de 8 anos, eu tenho uma foto que eu tirei na beira de um leito de UTI lá do hospital da gente. Eu e minha prima, que também depois virou médica, e essa foto é uma foto que ficou assim, nítida na minha cabeça. E dali eu já vim desenvolvendo a paixão pela medicina, por cuidar, por estar dentro do hospital. Minha mãe e meu avô eram o tempo inteiro estudando. Minha mãe ia com os livros de medicina, que naquela época não tinha livro digital, então era aqueles livros dessa grossura. A gente ia pra praia, que eu morei no Rio, que ela fez residência lá, e ela pegava só com o livro na coxa. Então, aquela vivência, ver o dia a dia. Então, a paixão pela medicina eu tenho desde nova. Pela estética, eu sempre gostei muito de cuidados, de estar bem consigo mesma, mas não foi uma coisa que a primeiro momento me tocou. Tanto que eu fiz diagnóstico por imagem, também por A sua acompanhar muito. residência, né, doutora? A sua Isso. especialidade em primeiro. E como que foi essa decisão De fazer de fazer. diagnóstico por imagem? Exatamente. Pois é, com a vivência com minha mãe, ela é radiologista, eu fui vendo, né? O que mais me chamou a atenção no diagnóstico por imagem foi a qualidade de vida que eu poderia ter. Por Entendi. quê? Porque é uma profissão que não requer que eu esteja ali em urgência, em emergência, 12 horas de plantão no hospital, 24 horas de plantão no hospital, como eu fazia na época que eu vim fazer residência, entendeu? Então, me chamou muita atenção, porque eu já entrei na faculdade mãe. Entendi. Então, a minha preocupação é, mais na frente, quando eu me formar, eu vou conseguir estar mais tempo com os meus filhos, porque na faculdade puxado, eu precisava de ajuda para cuidar deles. Minha mãe me e quem ajudou te muito. ajudava? Meus pais, meu pai e minha mãe. Que legal. Então, eu tive muita ajuda deles. Foram e a minha ativos preocupação. na Isso. educação. Então só deles. para você pensou nesse lado financeiro, obviamente, mas também em Tempo. qualidade de vida, Tempo, para mais você um ter tempo. um tempo para cuidar dos Isso, seus filhos, exatamente. obviamente. Só que aí terminou que eu vim para Ribeirão, sozinha com os 3, né? Vou chegar nessa parte ainda. E como eu fiquei mais voltada para o ultrassom, acabou que eu não tive esse tempo que eu queria disponibilizar para eles. Aí, daí, como eu sempre tive paixão por trabalho manual, por beleza, sempre fui minuciosa. Com 8 anos de idade, eu encapava meus livros. Eu decidi migrar para estética pela qualidade de vida e tempo para poder estar com minha família. E aí, o que eu acho muito interessante também é que você tem uma particularidade muito grande com a estética, né? Do que a estética fez por você. Também não seria um pouquinho disso? Do que você vivenciou, do tempo que você, às vezes, se negligenciou, né? Porque você trabalhando, estudando, mãe, aquela loucura de ter... Foi se deixando um pouquinho de lado como mulher, né? Por um determinado tempo. Tem até uma foto da doutora, gente, que se mostrar, ninguém acredita, não é, doutora? Eu passei por uma fase difícil. Ó, tem uma fotinho dela aí que ela tá bem diferente. Se quiser, pode colocar ela, porque eu acho que essa imagem, né? Vale mais que 1000 palavras. Vale mais do que 1000 mentira, palavras. Não. Né? Não é ela, não. Isso daí alguém pegou uma fotinha aí da internet. Sou eu, depois de formada já. Eu acho que, por vezes, a gente passa por situações na vida que a gente acaba se deixando descuidar, pensando menos na gente. E essa foi uma fase que eu tava desse jeito, descuidada, largada, não tinha vontade de nada, engordei, ganhei 30 quilos. Olha só. Ganhei 30 quilos. E aí, passei um ano assim e resolvi voltar para o que eu sempre fui. Eu como pai, também, a gente sempre tem uma história para contar, mas eu vejo que não tem nada de errado nisso, porque você
abre mão, né, da nossa vida pelos nossos filhos. Sim. Quem é pai, quem é mãe sabe muito bem disso, né? Uhum. E eu acredito que aconteceu mais ou menos isso aí com você, né, doutora? Não foi. Não foi? Não foi. Mentira. Não, os meus filhos, a maternidade é um negócio que puxa muito da gente, sem sombra de dúvidas, dá atenção. Chegar em casa, ter que falar com um, ter que falar com outro. Lá em casa são 4. Tem dia que eu durmo esmagada na cama, porque daí quer dormir filho pequeno, quer dormir, mas todo mundo dorme enganchado. Mas não foram os meus filhos que fizeram eu me descuidar. Foi problema de relacionamento que eu tive na época. Me larguei de mão, fiquei tipo assim, Deus dará gente, por conta de relacionamento. O que a Ligou doutora o tá, F. o que a doutora, Liguei o F pra tudo, até pra mim. e o que a doutora tá falando é muito sério, porque eu sou mulher também, né? Eu acho que os anos também a doutora tem que melhorar bastante ainda, gente, porque ela faz milagres, viu? Eu só ainda não dei jeito na morte, tô procurando. Ela só não dá jeito pra morte, porque pro resto, eu posso dizer que os anos me fizeram muito bem. Se eu pegar uma foto minha, e eu acho que tem muito a ver com isso. Às vezes a gente se deixa um pouquinho, né, de lado e não olha pra dentro da gente, né? Quantas mulheres, às vezes, não estão vê a luz no passando fim do por túnel. isso que você passou lá atrás. E estão exatamente dessa maneira. Foi aí a sua virada de chave? Foi, Nath. Nessa época eu não tinha coragem nem de sair direito na rua. Porque botava uma roupa, me sentia mal. E é muito além da estética. Muita gente acha que isso é supérfluo, que isso daí é fútil. E não é. A gente tá bem com a gente mesma. Tem gente que se sente bem, cheinha e tá tudo certo. Mas tem gente que se sente melhor, mais magrinha, que se acha mais confortável de outra. E tá tudo certo também. E doutora, gente, antes de qualquer coisa, eu sou paciente da Plasticitar, né? Nós nos conhecemos quando eu passei por uma consulta com o marido da doutora. E o que ele me trouxe, você me trouxe nessa época, foi não só a parte da estética, mas a parte da minha saúde também. Principalmente. Né? Eu acho que é o principal, porque se a gente não... Deus só deu esse corpite, né, doutora? Tem que cuidar dele, né? Vamos cuidar dele. Não tem muito o que fazer. Vai muito além de estética, né, Nath? A pessoa estar bem consigo mesma não envolve só a fisionomia que ela tá ali no momento, envolve uma série de fatores, também hormonais, então a gente tem vitaminas, então a gente tem que cuidar da gente como um todo, dentro e fora. E se sentir bem gordinha, tá legal, mas quem se sente bem magrinha, do jeito que eu tava, por exemplo, eu sou uma pessoa que me sinto bem mais slim, mais magrinha. Então, aquela figura ali pra mim tá distorcida, não era aquilo que eu queria. Sim. Se eu tivesse feliz daquele jeito, tudo bem, mas não era o que acontecia. Então, eu vim de uma turbulência que me fez me tornar daquele jeito. Eu fiquei daquele jeito por 1 ano e meio, 2 anos, e eu não me via. Aquela ali não era eu. Eu não sou uma pessoa que costuma estar desse jeito. Por vezes, a gente tá um pouquinho mais atrapalhada, em turbulência. Ninguém é perfeito, ninguém segue uma dieta 100%. Tem hora que a gente desliza, mas a gente volta. Sim. O teu equilíbrio é muito mais importante. Então, eu me olhava daquele jeito e aquilo foi me incomodando. E quando a gente está numa situação em que a gente não se vê, em que a gente não se importa com a gente, é muito difícil a gente se recuperar. Ter força para começar lá de baixo, entendeu? Então, isso foi uma coisa assim que foi muito importante para eu tomar a decisão em mudar, me cuidar e me apaixonar mais ainda pelo cuidado da estética, da beleza, de estar consigo mesmo. Estar bem consigo mesmo, entendeu? Você quer perguntar? Eu quero assim, só colocar um ponto para a doutora falar um pouquinho, porque eu acho que muito mais do que estética, como você falou, a gente tem que pensar na saúde, né? Tem gente que está um pouquinho acima do peso, mas está com a saúde bacana e está se sentindo bem, acho que isso é fundamental. E tem quem gosta mais de uma malhação um pouco mais pesada, quer ter um corpo mais slim, só que também não está tão saudável, né? A gente sabe que existe esses dois lados, né? Então, acho que é bem isso que você falou. O importante mesmo é a gente estar bem, mas estar com saúde, né? Exatamente. Esse é o ponto. Eu costumo falar que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Então, às vezes, você exagera para ter um corpo slim, tá malhado e acha que aquele exagero ali tá bom para a sua saúde. Você vai no laboratório, você vê uma pessoa magrinha. Colhe o exame da pessoa quando você vê colesterol lá em cima, os hormônios lá embaixo, uma pessoa na menopausa. E tudo isso vai gerar consequência, às vezes, externa. Por quê? Uma deficiência hormonal deixa a mulher, deprimida,
cansada, com sono. Ela não tem força para trabalhar, para se alimentar direito, para treinar. Isso é Então, muito real. É muito muito real. real. Tanto que quando eu cheguei na clínica, né, isso em maio, em maio de 2021, era esse ponto que eu estava. Eu não sentia vontade De nada. de fazer absolutamente nada, gente. Sabe, quando eu tô falando nada, é nada mesmo. Para um bom entendedor. E olha que pra Natália não fazer nada é bem Tem que tá complicado, ruim. né? Tem que tá bem ruim Tem mesmo. Que ela é ligada no 200. Mas, dona Nath, eu queria só voltar um pouquinho, que eu acho que tem uma coisa muito importante pra gente falar aqui para as pessoas que vão nos assistir. Eu queria entender um pouco mais como foi essa questão de você conciliar toda essa sua trajetória dentro já da medicina, tendo filhos. Eu acho que é bacana a gente compartilhar isso, né? Como que foi para você conciliar isso aí? Quando eu entrei na faculdade, com 18 anos, eu ainda morava na casa da minha mãe. Então, eu permaneci todo o tempo de faculdade ali com ela, com meu pai. Na época eu era casada ainda com o pai dos meninos, dos mais velhos. Me separei no primeiro período. Logo depois que o caçulinha nasceu, que o caçulinha da época nasceu, eu me separei e fiquei Tem foto aí do Iago, não tem? Uma foto dela com a Gigi, com o Iago. Os filhos dessa mulher, gente, olha, é um filho mais bonito que o outro. Modéstia à parte, eu tenho que concordar. Eu tenho que concordar. Então, eu fiquei na casa da minha mãe, do meu pai. Meus pais na época ainda eram casados. Então, eu ia para a faculdade, minha mãe ajudava, meu pai ajudava. Eles tinham uma babá para poder ajudar, porque eu ficava na faculdade de 8 às 12, de 2 às 6, né? Então, nesse começo, eles me ajudaram. Depois que eu me formei, assim que eu saí da faculdade, eu já comecei a trabalhar e fui para minha casa, né? Com os dois. Puxado, mas dá para conciliar. A gente cuida da criança um pouquinho, estuda um pouquinho. Vou dar um exemplo rápido. Terça-feira, fiquei em reunião na clínica até meia-noite. 5 horas da manhã eu estava de pé para estudar, de 5 às 6h30, antes de tomar café com eles quando acordam para ir para a escola. Então, é puxado, mas se você estiver bem consigo mesmo, com tudo em dia, você consegue, com esforço, claro, conciliar. E era um esforço que eu ia fazer por 6 anos para uma vida, né? O retorno vem colhendo. Tem gente que fala que é sorte, hein? É só o que tem. É o nome, né? Não, tem gente que fala porque nasceu em berço de ouro. Pois é. Se tem uma coisa que eu já sei da história dela, é que o berço de ouro passou longe, né, doutora? Isso aqui até galão de água carregava nas costas, né? Não, minha mãe sempre fez tudo por mim, me ajudou com tudo. Mas eu sempre fui uma pessoa muito que quis... Eu quero a minha vida, eu quero construir o que é meu. Então, no dia que... Ela sempre fez tudo. Faculdade minha, ela que pagou tudo. As coisas da Giovana e do Iago, que eu ainda não era formada, era tudo ela. Mas eu decidi por bem que eu queria viver a minha vida independente. Então, a partir daquele momento, era eu por minha conta. Eu decidi, a primeira vez que eu saí de casa, eu fui morar num apartamento daqueles que a Caixa vende, Minha Casa Minha Vida. Sim. E aí, a Nath está falando da história do galão por isso. E aí, naquela época, o filtro que eu tinha era um filtro, aqueles de bancada, Sim. que você bota o galão em cima, aquele galão de 20 litros em cima. E na época tava só eu e as crianças, eu já era separada do pai deles. E aí eu pedi um galão. Falei, traz um galão aqui pra mim, não sei o que. Aí mostrou esse galão e deixou lá embaixo. Eu morava no 3º andar. Olhei para um lado, olhei pro outro. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Baixei que até o galão e subi os 3 andares com o galão nas costas. Então, eu optei por conquistar o meu espaço. Outro exemplo que eu costumo dar é que lá no Maranhão, até meu avô fundou um hospital, e até o ano retrasado, mais ou menos, a gente tinha um hospital ainda, vendeu há uns 3 anos atrás. Eu vim para cá em 2015, terminei a residência em 2018 e optei por não voltar para o hospital. Falei, mãe, não vou voltar, vai tocando aí o hospital, a minha vida é aqui, eu não quero trabalhar. Apesar de eu ter um lugar para trabalhar, eu não quis, eu quis o meu lugar. Você resolveu vir para Ribeirão para fazer residência? Para fazer residência. Entendi. E como que foi essa mudança para você? Com 3 filhos, é isso? Você já tinha... Quando você veio... Eu já tinha o Nicolas. O Nicolas, quando eu vi, tinha 1 aninho. Tá. Nath, eu sempre fui muito assim, aberta a mudanças. Desde que me ofereçam as condições para que eu possa estar com os meus filhos.
Então, quando eu passei na residência de radiologia, que eu decidi vir pra cá, o meu segundo marido, pai do Nicolas, falou que não viria. E falei, pois bem, eu vou. Não vai, a gente faz não sei o que aqui. Eu falei assim, olha, a vida pode me tomar tudo. A única coisa que a vida não pode me tomar é o meu estudo. E a única coisa que eu tenho para oferecer para os meus filhos é o meu estudo. Porque hoje, legal, a gente tá casado, mas é daqui a 1, 2, 5 anos, eu não sei o que vai acontecer com a gente. E eu não posso estar dependendo de ti para criar meus filhos. E ainda mais que 2 já não eram deles, né? Pois bem, eu vim, ele falou que não vinha e eu meti o pai e vim E você embora. veio embora. Você acha que a bicha é arretada ou não é? Ela é espartana. Né? Espartana. Essa mulher é... Você tá achando o quê? Mete o pai Quando a embora. gente fala assim que ela tem uma personalidade forte, gente, vocês podem ter certeza, é uma personalidade forte mesmo. E muito determinada, né? Precisa de determinação, você precisa vencer um leão por dia, você precisa ter motivação todos os dias para saber que ninguém vive no inverno eternamente. Né? Sim. Que a recompensa de... todo mundo que planta o bem, que planta coisa boa, o retorno é de coisa boa. Não tem gente que planta flor e colhe pedra. Não tem jeito, entendeu? Exatamente. E assim, o que você falou faz muito sentido, né? A gente pode perder qualquer coisa. A sabedoria, o ensino, o que nós adquirimos para nós, né? Ninguém toma. Minha mãe sempre me falava isso. Ela falava assim, estuda, porque o conhecimento é leve, ele não ocupa espaço, né? Exatamente. Então, isso daí ninguém vai tirar de você, né? Ninguém. Pode acontecer o que for. Nós discutimos muito. Para quem não sabe, gente, eu sou a gestora da Plasticidade. Não se apresentou antes, Eu agora nem aqui, ó, sei, gestora né? da Eu vou te Plasticidade. falar. Ela que fica no meu pé todo dia. Doutora, tem isso. Doutora, aquilo. Tem dia que eu falo, Natália, me esquece um pouquinho, pelo amor de Deus. É o dia inteiro no pé dela. Mas a gente conversa muito sobre isso, né? Se a gente não tem muito claro onde a gente tá e aonde a gente quer chegar, A gente não vai a lugar nenhum. qualquer caminho vai servir e a gente às vezes vai andar e não vai chegar a lado nenhum. Então, assim, essa determinação, se você já sabia desde criança o que você queria Já. pra tua vida, Uhum. né? E aí você veio em busca disso. E aí aqui em Ribeirão, foi mãe de novo, casou de novo, como que foi isso? Não, eu vim casada Encontrou ainda. um sócio. Vim no sócio da vida. Encontrou eu um vim. sócio da vida. Eu vim casada ainda passei 1 ano casada, eu aqui, ele lá, tentando conciliar, porque o caçulinha, que tinha 1 ano na época, ia todo mês lá no Maranhão para poder ficar um pouquinho com o pai. 1 ano depois, né? não deu Essa é certo. Ponte Aérea, Ribeirão Maranhão. Ribeirão Meu Maranhão. Deus, olha que Que do loucura. lado, um pouco. Do ladinho. Do ladinho, logo ali. Com 1 ano ele veio, com 1 ano a gente separou. Aí eu passei 1 ano aqui solteiro. Eu falei, gente, eu casei com 15 anos. Depois namorei a faculdade inteira. Chega, Depois né? casei de novo. Eu falei, quer saber? Eu vou dar um tempinho pra mim, vou cuidar mais de mim, entendeu? Passei 1 ano solteira. Só que eu sou uma pessoa que eu sou muito família, pela família que eu tive de base. Meus pais sempre foram muito unidos. A coisa mais difícil do mundo era eu ver meu pai contrariando minha mãe, minha mãe contrariando meu pai. Era muito difícil. Então eu cresci isso comigo. Legal. Aham. Eu cresci querendo aquela referência que eu tive pros meus filhos também. Sim, olha que bacana. Aí eu passei 1 ano solteira. Aí encontrei o meu atual esposo no plantão, porque a única coisa que eu fazia aqui era estudar e dar plantão. Tá, gente, quem tá solteiro, olha para o coleguinha do trabalho que às vezes dá bom. Às vezes dá jogo. Às vezes dá bom. Olha que eu conheci o meu... Trabalhando também, né? Trabalhando também. Foi trabalhando também. Pois bem, a única coisa que eu fazia da vida aqui era trabalhar e residência, porque eu fazia residência durante o dia, né? De manhã até de noite. Às vezes fazia plantão à noite e final de semana. Gente, eu entrava no plantão na sexta-feira às 19 horas. Eu saía do plantão no sábado, no domingo, às 19 horas. Muito Fazendo pesado. residência. Sexta, sábado e domingo. Uai, de porque eu tinha que plantão. trabalhar. Que isso? Eu É não muito tinha pesado. mais marido para me Com sustentar. 3 filhos, detalhe. Minha mãe me ajudava, mas mesmo assim, é despesa, é carro, é filha, é colégio, é comida, é funcionário, entendeu? Então, o que eu tinha que fazer? Minha residência era de segunda a sexta, que é diagnóstico por imagem, a gente não faz plantão, né? O plantão era revezado entre os residentes. Então, cada final de semana era um residente. Nos Aham. outros, a gente estava livre. E aí, de segunda a sexta, eu estava durante o dia na residência. E eu tinha que fazer plantão quando? Ou à noite, durante a semana, ou no final de semana. E para poder conseguir pagar todas as contas, eu entrava no plantão durante 2 anos. Foi assim.
Na sexta-feira à noite às 19 e saía no domingo à noite às 19. E aí, onde é que a gente conhece alguém? No plantão. Conhece. Ô, Dan, e olha o tanto. Olha quantas horas de trabalho, quantas horas de estudo, né? Eu fiquei cansado aqui só de escutar. Só de pensar, né? Só de pensar. Mas conheceu o puta do maridão, né? O doutor Aí Lucas é um puta veio- do marido, hein? Exatamente. É um puta aí, do Aí profissional. eu resolvi dar com uma perdão da chance, que ele palavra. ficou ó, no plantão me chavecando. 2 meses depois eu falei, gente, vamos dar uma chance pra esse coitado? vamos ver se esse rapaz... Vamos ver se vale a aqui. pena. Vamos ver se esse rapaz aqui vai. Aí começamos a ficar, logo no começo ele já não desgrudava um minuto. Era ou ele lá em casa, ou eu na casa dele o tempo inteiro. Sei Tinha dia bem que eu como que é essa história. Tinha dia que eu saía do plantão meia-noite. Às vezes eu fazia um plantão que a gente chama de Cinderela. Entra às 19 e sai à meia-noite. Quando dava meia-noite, que as crianças já estavam todas dormindo, aí eu ia direto do plantão pra casa dele. Porque as crianças já estavam dormindo, tudo bem. Final de semana, ele ia lá pra casa. Eu sei que com 3 meses que eu tava com ele, eu descobri que tava grávida. Com 3 meses. Com 3 meses. A doutora também é assim, né, gente? É filho, é pra fazer filho, vamos fazer filho. Com 3 meses eu descobri que tava grávida. Fiquei assim, desesperada, lógico, né? Imagina, 3 filhos, mais um. Acabei de terminar. Não, eu ainda tava na residência quando eu engravidei do Davi. Ainda tava na residência, no último ano de residência. Poxa. Aí, Cara, que história. Surreal. no último ano de residência, terminei o último ano de residência grávida. Eu surtaria, certeza. Engravidei em agosto e ia formar em março. O Davizinho era para nascer em maio. Quando foi em março, com 33 semanas, acho que 32 semanas, o médico me disse que eu não ia poder continuar a gravidez, que ele estava em sofrimento fetal, que eu ia ter que interromper. O Davi tinha 33 semanas, é um neném de 7 meses, e ele nasceu com 1 quilo, parecia um saquinho de arroz. Meu Deus. Deus do céu. 1 quilo. Aí a gente ficou no HC. É um espartaninho. Então. Ficamos Você 20 dias na pensa UTI. Na UTI. Ele nasceu, então, prematuro. Prematuro, foi pra UTI, passamos 20 dias na UTI. Tinha suspeita de ter uma lesão na cabecinha por falta de oxigenação. No começo foi difícil, eu chorava todo dia achando que ele ia ter alguma deficiência. Mas, mais uma vez, a fé e a força fez a gente superar. E hoje ele é uma criança... além. E eu acredito que, assim, posso estar errada, né? Mas um exemplo, eu sou leiga no que pode acontecer dentro de uma UTI neonatal. Eu não tenho essa vivência do hospital, igual tanto você como o Dr. Lucas tem, né? Então, eu acho que nesse momento, a cabeça de vocês deveria passar, assim, 1 milhão de coisas, né? O Lucas, ele é mais tranquilo do que eu. Bem mais tranquilo do que eu, que quem me acalmava era ele. Mas eu formei em 2010, o Davi nasceu em 2018, eu vivi 8 anos dando notícia para familiar, acalmando o familiar, e de repente eu me vi numa situação que a acalmada tinha que ser eu. Eu chegava do lado da incubadora dele, era um ser humano desse tamanho dentro da incubadora, onde eu só podia tocar no meu filho quando eu botava os braços para dentro. Ele não mamava, ele não saía da incubadora. Então, eu fiquei ali. Ele ficou na incubadora 7 dias só. Depois, a pediatra levou ele pro quarto, porque como a gente já tinha experiência com criança pequena, ela deixou a incubadora ficar no nosso quarto. Mas, quando ele estava na UTI, tipo assim, era uma sensação de você não poder nada. Você saber tudo e não poder fazer nada. Esperar a vontade de Deus ser feita. E assim foi. Durante os 7 primeiros dias. Aí, depois, ele foi para o apartamento. Ele conseguia ficar no colo já. Mas eu passei 20 dias com ele no hospital para ele poder ganhar peso. Entendi. Aí depois foi pra casa, e depois ele tinha apneia, ele ficava roxinho. Com 1 mês ele teve uma hernia, encarcerou, foi pra UTI, passamos uma barra com o Davi. Meu Deus do céu. E eu acredito que, assim, ter filho já é... Quando nasce, a gente já sabe de tudo que a gente tem que fazer, já requer muito cuidado. Nesses casos, né, doutora, acredito que as mulheres que vão ouvir ou vão nos assistir... o que você daria de conselho para essas mamães que às vezes podem estar passando por um momento semelhante? Tenha fé. Essas crianças pequenas são guerreiras. É impressionante a plasticidade, o tanto que eles se dia após dia na UTI. Então, tem fé, pede a Deus que... Olha, tem uma foto dela aí com os filhos, e eu vou pôr a foto, gente, para vocês verem o Davi. Vocês pensem numa criança que, ó... Você imagina se ele tivesse completado... Se ele tivesse feito 100% do download dele. Porque,
a blusa dele já diz tudo. Não, Não fui eu. Tem um semblante de tranquilidade, né? Tranquilíssimo. Acelerado. Mas Ele é no 200, né, No doutor? 200, ele é Ele é ligado, no 200. ele é ligado. Ele é no 200. Mas eu acho que, por tudo que a doutora colocou aí, uma história incrível, eu acho que eu assisti um vídeo do Paulo Musi uma vez que ele falou uma coisa muito interessante, eu identifiquei muito aí com a sua história. Ele falou, cara, ninguém acorda todo dia motivado, Nunca. mas a disciplina, né, faz toda a diferença. Perseverança, a disciplina. A disciplina, acho que no seu caso, foi fundamental para chegar nesse calibre aí, né? Gente, Não, tem dia que eu acordo... Pode falar. Porque, não, assim, porque a gente falando com você, quem te conhece sabe o que você representa hoje dentro da estética, não só em Ribeirão, mas em todo o país, né? É A gente referência. sabe, e a gente vai falar num segundo momento mais sobre isso, mas eu acho que tudo isso te moldou para você chegar a ser o que você é hoje. Exatamente. Disciplina e perseverança são as palavras-chave para todo mundo que quer chegar no sucesso. Não é fácil. Tem dia que eu acordo que eu não quero nem levantar da cama, cansada. Preocupação com o filho, é reunião na escola, é reunião no futebol. É o filho que liga lá do Rio, porque quero ir para aí, minha filha mais velha mora no Rio. É problema de clínica. Gente, eu já recebi na clínica, toda semana a vigilância vai me fazer visita, porque tem gente que insiste em denunciar o que tá certo. Mas eles vão lá toda semana. Então, o nível de estresse que a gente vai chegando Sim. faz com que uma vez ou outra a gente desmotive. Mas você tem que ter persistência e acreditar que a tempestade é pontual. E passagem. E E assim, passa. você é uma pessoa muito visionária, né? A gente hoje, há alguns meses aí já convivendo um pouquinho mais de perto, eu vejo que você enxerga muito além, né? É muito incrível a tua capacidade de enxergar além. Porque, Dan, ela já fez uma faculdade que é difícil, né? Quantas pessoas não sonham em passar em medicina? Eu tenho um case, gente, é de uma amiga pessoal, 10 anos tentando passar no vestibular e infelizmente não conseguiu, né? Quantas pessoas não têm esse sonho? Então a gente sabe o tanto que vocês têm que estudar. Em todas as profissões exigem constância, esforço, dedicação, mas a gente sabe que a medicina ela exige um pouquinho além, porque vocês lidam com vidas. E renova o tempo inteiro, né? Exatamente. Então, assim, já vem de uma profissão extremamente desafiadora. E aí, como se não bastasse essa vida super tranquila, Danilo, ela resolve abrir um negócio. Vai para uma das profissões mais difíceis que existe hoje no Brasil, que é ser empresária, né? E eu falo com propriedade porque, assim, quem me conhece sabe que eu já quebrei algumas vezes. Hoje eu falo que eu sou uma intraempreendedora, porque a minha cabeça nunca vai ser igual de um funcionário, porque eu já passei e eu faço parte da estatística de várias pessoas que quebram antes dos primeiros 5 anos, né? Eu desisti. Então, como que foi isso para você? Já ter essa vida completamente atribulada, porque é estudo, é casa, é marido, é filho, tem que dar atenção, não só para 1, para 4, né? Só com a Maju você sofre para dar um pouquinho de atenção. Caraca. Eu com o Dudu fico quase louca, E eles cobram. né? Porque eles cobram muito. E aí você resolve ser empresária. Eu te confesso que essa eu não puxei pra ninguém. Empresária no Brasil. Tem esse pequeno detalhe. Empresário no Brasil. Eu confesso que essa veia aí eu não tive... Não foi herdada de ninguém, não. Foi minha mesmo. Eu nunca fui uma pessoa de me acomodar com a mesmice. Então, eu não aguento. Quando eu vejo que tá muito igual, eu vou me inovar. Quando eu casei com o Lucas, ele era plantonista ainda, né? Não tinha especialidade nenhuma. E que... pensando em fazer residência. Eu já naquela correria de ultrassom, de viajar, de estar pra lá e estar pra cá, e muito longe das crianças, já apaixonada pela estética, pelo cuidar, por devolver a pessoa a vontade de se olhar no espelho. Falei, gente, vou fazer uma pós-graduação de estética. No começo, ninguém me deu moral. Minha mãe pulou dessa altura, você vai largar a ultrassom, você quer. O Lucas é assim, ele tem que fazer a residência no HC.
Eu falei, não, ninguém me deu moral. Eu comecei minha pós-graduação. Aí, quando eu tava no meio da pós-graduação, começou a pandemia. Aí, falei assim pro Lucas, tá tendo um monte de network. Antes da pandemia um pouco. Tá tendo um monte de network. O que você acha de você fazer a parte de nutrologia da clínica e eu ficar com a estética? Porque são coisas diferentes. Tem gente que acha que fazer emagrecimento e cuidar da estética, do corpo, do rosto por fora, é a mesma coisa, dá pra conciliar, não dá. No começo eu pensei em fazer tudo, já que eles não tinham me dado moral. Mas quando eu vi que não dá, eu falei, já que ninguém quer acreditar no meu projeto, eu vou sozinha, né? Como ela sempre... falasse que tinha feito tudo, eu ia levantar. Não. Aí fica demais. É a família e a primeira que não dá moral, que a gente fala, né? Mas tudo bem. Eles não deram moral. Aí eu falei, meu bem, o que você acha? Você fazer a nutrologia, a parte de nutrologia da clínica, eu faço a parte. Não quero, vou fazer residência, não. Beleza. Teve um workshop em São Paulo. Eu falei assim, fiz tua inscrição para um workshop que vai ter de emagrecimento e hipertrofia. Vai lá fazer, não custa nada. Gente, foi só um. Ele saiu de lá encantado. Aí, encantado, é muito. Dele, ele ama. Ele tem paciência, ele explica, ele conversa. Olha, gente, modéstia à parte, a consulta dele nós vamos é um ter profissional. Que trazer ele aqui ainda para fazer um já fica aqui já o convite, né, fica aí, Dr. Lucas, estamos te esperando aí. Na reta. A paciência que ele tem com os pacientes de explicar, é a cara dele. Aí ele amou, e aí ele começou a fazer pós-graduação, ele fez especialização em nutrologia na USP, conseguiu fazer a pós-graduação dele na USP. E aí veio era a USP. Aí veio a parte de abrir a clínica. Quando veio a parte de abrir a clínica, falei, meu bem, vamos ver as salas? Não, agora não dá. Meu bem, vamos ver a logo da clínica? Não, agora não dá. Vamos. Lucas, começa a atender, você já está 6 meses na pós-graduação. Não, ainda não dá. Aí eu falei, meu bem, pera, o que ainda não dá? Não, eu ainda não tenho a minha bioimpedância, eu ainda não tenho o meu computador, eu ainda não tenho não sei o quê. Eu falei, quer saber? Saí procurando sala. Encontrei uma clínica, que hoje é a nossa clínica, né? Eram 3 salas. Falei, vai ser essa. Eu mesma aluguei. Sem falar nada. Já tô... Gente, ela é dessas. Era o primeiro mês de pandemia, eu tava só no ultrassom ainda não tinha clínica, ainda não tava na metade da pós-graduação, mas ainda não exercia. Era o primeiro mês de pandemia, as agendas de ultrassom tudo pararam, porque não era essencial fazer ultrassom. Eu voltei para dar plantão, porque eu tinha conta para pagar. Então, no primeiro mês de pandemia, quando pararam as ultrassons, eu voltei para dentro do hospital. Não quis nem saber. Entrei na internet, comprei um computador, entrei em contato com a Autobone, comprei uma bioimpedância. Quando deu uns 15 dias, chegou lá em casa. Eu falei, tá aqui. A sala tá alugada. Agora você vai atender com uma mesa lá no consultório, online, de qualquer jeito. Aí, quando ele não tinha mais desculpa pra dar, ele desembarcou e começou a atender. Gente, você já imaginou? Sem contar que às vezes a gente faz umas artes dessas lá na clínica, viu, Danilo? Às vezes a gente só fala assim, vai dar certo, vai dar certo. A hora que vê, já chegou o equipamento. Já. Eu costumo brincar que a gente põe o pé e Deus põe o chão. Isso, ela é a prova viva disso, sabe? Que vai e faz o negócio dar certo. Aí eu abri, né? Aí eu, em parceria, fechei com uma arquiteta que fez o projeto da clínica hoje. Quando ele viu que não tinha jeito, aí ele resolveu participar. Aí ele foi escolher os móveis, tudo ali legal. Tem uma foto aí dela com o marido, gente. Vamos mostrar o Dr. Lucas. É um casal, né, Dan? Um casal muito bonito. Primeiro casal bonito pra cacete, né? Desculpa, exatamente. Mas, e depois eles fazem com muita maestria coisas que se complementam. Exatamente. Né? Então isso é muito bacana também. Se complementam demais. Demais. O Dr. Lucas costuma brincar, né? Fala, gente, aqui, se eu não der jeito daqui... A minha mulher dá de lá. A minha mulher dá jeito de lá, né? Se eu não der um jeito daqui, minha mulher não dá um jeito de lá... Entrega pra Deus. Entrega pra Deus. Essa é a frase do Dr. Lucas. Ele sempre fala isso. Então... E aí, como que pra você foi administrar? Porque você continuou dando plantão, começou a construção da clínica...
né? E pagava a construção da clínica com o dinheiro que a gente ganhava de plantão de ultrassom, com recurso próprio. Minha mãe me ajudou, me deu dois equipamentos, ela me deu. Mas aí, quando o Lucas chegou, que ele olhou a clínica, era uma clínica que era um consultório. Uma sala era um consultório, na outra sala era estética, na outra ia ser a recepção. Aí ele já pulou dessa altura. Mas não vai dar, tem que ter 2 consultórios, só que eu sei que logo de cara a gente alugou mais uma sala. Então ficamos com 4 salas. Durante o primeiro ano de clínica, eu confesso que foi difícil, eu não tinha experiência nenhuma com empreendedorismo, com administrativo, nada. Eu fui aprendendo pegando pancada. Nos primeiros 6 meses de clínica, eu sustentava a clínica. Sei que depois de 6 meses a gente conseguiu rodar mais a clínica, o Lucas já conseguia atender mais pacientes, a agenda dele foi aumentando. E como o trabalho dele era uma carga horária maior do que a minha e um retorno muito menor do que o meu, eu falei, vamos fazer o seguinte, a gente vai tirando os seus dias de plantão e eu vou continuando nos meus. Depois que a gente conseguir tirar tudo do plantão, aí a gente faz o contrário, eu vou diminuindo os meus, você segura daí até eu conseguir parar tudo. Isso tem um ano que a gente começou a fazer essa transição. A clínica, eu costumo brincar que a clínica é o 5º filho da doutora. Né? Nasceu, né? Então, assim, tá na fase que ainda tá se estruturando, né? Para você hoje como empresária, qual é o seu maior desafio? Gestão de pessoas. Nossa senhora, é difícil demais. Será, gente? Mas a clínica funciona de pessoas. Ainda bem que tem a Natália. Gente, tem dia que eu tenho que contar até 70. A gente entende um tiquinho de gestão de pessoas, um tiquinho, né? E eu acho que para todos os empresários, eu acho que se a gente colocar aqui uma mesa com 30 empresários, tenho quase certeza absoluta que os 30 vão dar a mesma, o recurso humano. E é o principal. Os seus clientes são pessoas, os seus funcionários são pessoas, investidores são pessoas. 100% do que você faz, você depende de pessoas, né? Se você não souber lidar com pessoas, você vai afundar. E tipo assim, e desde o começo foi o mais difícil pra mim. Porque eu tenho o péssimo costume de achar que todo mundo tem que ser igual a eu. Tem que levantar e pra luta. Se e a tiver maioria que das pessoas não são. 24 horas, isso, trabalhar 36 horas, né? Trabalha. Eu acho que é o mais difícil realmente. A gente entender que o óbvio pra gente não é óbvio pro outro. Né? Eu também sou empresário, né? E eu acho que a gente tem, não é fácil. Não o meu contador, ele fica maluco. Toda hora ele manda um boleto, eu falo, pô, César, eu vou te trocar de contador. Ele falou, não vai adiantar. Eu é fanático. Para de mandar conta, não é possível, a conta não acaba. Eu até brinco, tem dias que tem uns 3 dias assim no mês, sabe? Todo dia 5, todo dia 20, todo dia 21. Eu falo, gente, deixa a doutora quietinha hoje. Porque assim... Melhor. O financeiro, dia 5, dia 20, 21, ele trabalha tanto. Mas se tem uma coisa que eu aprendi, porque antes de ser empresário, eu trabalhei quase 14 anos numa multinacional, né? Então, a gente tem que ter esse feeling que vocês têm, mas que é difícil da gente saber administrar isso, mas pessoas são diferentes, né? A gente tem que saber que pessoas são diferentes. É o desafio. Porque a gente quer trazer pessoas com o perfil nosso. E né? a minha maior dificuldade que acorda, que corre, que vai, não sei o que, à noite vai que malhar, faz não acontecer. Sei o que. Mas tem muita gente boa com o seu jeito, né? Com um jeito que é diferente. Mas administrar isso não é fácil. Não é. Não, a minha maior dificuldade ainda hoje é a gestão de pessoas. Porque quando eu vejo as coisas erradas, gente, parece que meu olho vai certinho no que é errado. Então, a gente tem que contar até 70 para poder ter paciência para explicar 1, 2, 3, porque as pessoas são treináveis, né? Eu escutei isso da doutora Carla Sarni esses dias, ela disse, as pessoas são treináveis. Segunda-feira, né? O que a gente discute muito hoje é essa questão. Ninguém nasce pronto, né? Então, quando a gente encontra um profissional que a gente sabe que dá para moldar, porque também, gente, tem um outro lado da moeda, né? Eu também fui empresária. E eu sei que existem pessoas que não adianta, que você pode tentar ensinar, que a pessoa ela tem que querer. E se ela não quer, nem
Deus não vai fazer um milagre. E Entendeu? você- Então a pessoa tem que querer. Você que quer empreender, saiba que essas são a maioria das pessoas. Não se engane. É Exatamente. real. É A real. coisa mais difícil do mundo é você encontrar uma pessoa que tem a oportunidade e quer a oportunidade. É muito mais fácil você encontrar pessoas que têm a oportunidade e aquilo ali, ó. Eu vou cumprir com aquilo ali. Eu tenho, Você não eu tem tenho Ele uma... não quer entregar um pouquinho a mais, Não, que pode fazer o diferencial. toda a O diferença. diferencial. Exatamente. Eu tenho uma frase que eu coloquei aquilo pra minha vida, né? Que pra mim, a definição de sorte é quando a oportunidade encontra o preparo. Não adianta eu estar altamente preparada se eu não encontro a oportunidade. E não adianta absolutamente oportunidade. nada eu ter a oportunidade, mas não ter o preparo para fazer aquilo. Então, quer dizer, a maioria das pessoas, elas perdem as oportunidades mesmo, porque elas também não vão atrás desse preparo, né? É aquela coisa assim, recentemente me perguntaram, né, sobre mudança de carreira. E eu falo assim, é fácil mudar? Você saiu, né? Você escolheu uma residência, você ficou ali durante 2 anos, se dedicando. 3 anos, dando literalmente sua alma por aquilo. Quando você fala assim, eu quero deixar isso para recomeçar numa nova especialidade, o que você teve que fazer? Não, eu tive que enfrentar e bater, tipo assim, botar o pé de frente, porque medo e insegurança é só o que a gente tem. Dá medo, você sair da zona de conforto, onde está tudo certinho, pouca coisa te incomoda, e tipo assim, ir de frente para todos os desafios que você vai ter que enfrentar para assumir outra área, para girar sua vida 180 graus, você tem que ter coragem, você tem que ter, mais uma vez, a disciplina, a persistência, a determinação. Você não vai largar aqui daqui a 3, 4, 5 dias, 6 meses, vai estar tudo lindo aqui. Não adianta. Exatamente. Nem que você tenha todos os recursos do mundo. Você consegue sair daqui É um e se caminho, fazer aqui. né? É um caminho. É um caminho. E as pessoas não têm paciência, as pessoas querem dormir. Ai, acordar Z, não tem como. Não tem. Não tem como. E isso a gente traz muito o que a gente vivencia dentro da clínica mesmo, né? Às vezes as pessoas chegam de uma maneira e elas querem mudar com a velocidade da luz. E se zanga quando né? a gente diz que não dá. Exatamente. Se zanga. Tem paciente que de lá que chega aqui, eu quero fazer isso. Eles chegam falando que eles querem fazer e não aceitam a opinião. Então, gente, meu trabalho, será que eu não vou querer atender um paciente? Lógico que eu quero, mas não dá para eu começar do final pro começo. Eu tenho que começar do onde está errado para acertar no final. Pra acertar, E né? vai explicar isso. Tem gente que não aceita. Eu lembrei, tem um amigo meu que é personal, né? A gente treinando assim, faltava um mês assim pro carnaval, chegou um menininho assim e falou assim: ô Murilo, eu queria ficar bolado pro carnaval pra tirar a camisa. Eu lembro dele olhando assim pra mim. Aí, pô, a gente fica aqui 5, 6, 7, 8 anos pra construir alguma coisinha. Ele quer um mês. Em um Ninguém faz Eu milagre, conheço né? um que uma vez virou pro personal e falou desse jeito, era mais ou menos setembro. Falou assim, ó, será que dá tempo de, no Réveillon, eu estar com um corpo legal, não sei o quê? Ele falou, se você treinar direitinho, dá pro Réveillon do ano que vem. E é isso, é persistência, é manter o foco. É foco, disciplina, constância. Eu que o Tem digo, tudo viu, na gente? vida, gente. Mas espera aí, agora então eu vou pegar um gancho aí. É verdade que você fez uma bariátrica? Fiz uma bariátrica. Cara, não, fala sério. O Fiz uma- Danilo, Eu vou eu pegar acho esse que gancho, e eu o posso que- até e o apanhando, que- mas não é possível. Assim, a doutora, eu falei mais uma vez, né? O doutor é um puta de um cara, o doutor é um casal bonito. Mas você olha essa mulher e fala, não é possível, cara. Fiz. Essa mulher fez uma Fiz bariátrica. uma bariátrica. E não fez nenhuma cirurgia reparadora. Nenhuma cirurgia reparadora. Olha aí. Fiz mama. Fiz cirurgia de mama, porque depois eu aumentei mais 2 vezes. Tudo. Eu fiz cirurgia bariátrica em 2011, quando aquela foto bela apareceu. Autoestima baixa. Volta naquela fotinho dela que nem parece ela, gente. Autoestima lá embaixo. E minha mãe também, minha mãe é muito vaidosa. Minha mãe dizia, minha filha, pra que isso? Minha filha, pra que isso? E dificuldade de emagrecer. Naquela época, a gente ainda não dispunha desse arsenal que a gente tem hoje para se tratar. Já existia, mas... São duas pessoas distintas, né? Não parece? Já existia, mas era ainda tudo muito... Tipo assim, muito menos do que a gente tem hoje. Reposição de vitamina, reposição hormonal,
E outra, né, doutora? Além de tudo isso, me corrija, mas eu vejo hoje você tem muito acesso à informação, Sim. né? Se você pode hoje fazer um treino bacana, obviamente você tem que procurar os profissionais, né? Isso. Mas assim, tem muito acesso, né? Muito. Hoje em dia é muito mais fácil, apesar de 11 anos ser relativamente pouco tempo, mas nessa época eu já não tinha mais o que fazer. Eu falei, não, vou fazer bariátrica. Eu fiz a bariátrica, perdi 30 quilos, só que depois eu mantive minha alimentação. Eu tenho uma alimentação boa, como eu falei no começo. Tem horas, lógico, que a gente sai do eixo, muito estresse, muita coisa. A gente acaba passando uma semaninha, 10 dias ali, comendo besteira, se alimentando mal, mas a gente volta. Eu passei uma época 3 meses sem treinar, porque eu machuquei, mas depois volta, entendeu? Depois da bariátrica, eu mantive a alimentação regrada, o treino regrado. Então, eu treino desde 2011, praticamente todos os dias. Parei de treinar na época da gravidez do Davi, só. Porque acontece muito, né, doutora? Às vezes a pessoa fazer Muito. a bariátrica e pouco tempo depois... A tal da persistência, do foco. Voltar. Você tem que se conscientizar que você tem que seguir aquilo ali para você ter aquele resultado. Você tem que seguir aquilo ali para ter aquele resultado. Não adianta você fazer uma bariátrica, porque cirurgia não é milagre. É igual fazer lipoaspiração. A pessoa tá desse tamanho e vai fazer uma lipo. Gente, se ela não educar a cabeça, daqui a um ano ela vai fazer outra lipo. Então, é por isso, doutora, pode explicar então um pouquinho melhor, que a gente vê várias pessoas que fazem a cirurgia bariátrica E e volta. que depois de um tempo você olha a pessoa e fala assim, meu, mas a pessoa, né, ela perdeu ali tempo, foi fazer a cirurgia, depois ela volta, parece que voltou tudo que tinha, Parece que não né? volta. Volta ganha até Aquele mais. caminho. Não fez uma reeducação, não mudou a consciência, não mudou a cabeça, não teve foco para manter aquilo ali. Não teve persistência para segurar aquele corpo e volta. E guarda tudo de novo. E o que eu acho que é um grande diferencial hoje, gente, não vendendo peixe, mas já vendendo, né, o da clínica, que eu falo, porque nós somos fruto daquilo que nós temos de experiência na vida, né? Então, tanto você como o Dr. Lucas, vocês escolheram uma profissão para cuidar, né? E o que vocês já me relataram em algumas conversas é que tanto você como ele tinha aquela insatisfação de já pegar o paciente, muitas vezes, numa situação que já não tinha mais como fazer nada, né? Então, essa questão da clínica para vocês hoje, poder trabalhar na prevenção, né? Poder trabalhar para que não Acontece. ocorra. A pessoa que já ganhou um pouquinho de peso, que já está com a saúde debilitada, ok, né? Ela já chegou. Mas como que é hoje para vocês trabalharem para que isso não ocorra? Eu acho que foi o principal fator para fazer a gente querer fazer o que a gente faz hoje. A gente, como você falou, a gente pegava paciente que, tipo assim, chegava no hospital infartado por causa de sobrepeso, entendeu? Então, a profilaxia, evitar que a pessoa fique doente, ou trazer a pessoa de volta para que ela saia da doença, que ainda tem jeito, é a coisa que deixa a gente mais satisfeito em exercer o que a gente faz. Olhar um paciente gordinho que não saía de casa, que se sentia mal, e a gente poder trazer a autoestima dele de volta, trazer a vontade de viver, saúde, diminui colesterol, Isso. diminui insulina, regula hormônio, melhora a vitamina. O paciente, cada dia que passa, ele nota, o paciente nota, dia após dia, que a disposição muda, que a autoestima muda, que a vontade de viver muda. Gente, a vontade de viver, a pessoa melhora a vontade de viver com uma regulação hormonal. Vocês têm noção que uma desregulação hormonal tira a vontade da pessoa viver? Que um problema intestinal pode ser causa de depressão? Um problema intestinal Às pode ser vezes causa a de gente depressão. acha que é só o contexto ali que a pessoa vive e não é uma questão de saúde, né? Que é muito mais assim. Vai muito além. Vai muito além. Vai muito além. Porque assim, você trabalha na causa, você vai lá na raiz, né? E muitas vezes você evita que coisas graves aconteçam, né? Com certeza. Então, eu vejo muito isso no dia a dia de vocês, né? O acolhimento que vocês têm dentro da clínica com todos os pacientes. A gente brinca que lá na clínica, Danilo, parece uma família, porque os pacientes vão chegando, a gente
todo mundo vai ficando amigo de todo mundo, Super. né? Tem essa Tem questão vários do pacientes nossos que acolhimento. viraram amigos já, vários. Mas eu já peguei Exatamente. esse feeling lá dentro, né? É bem família gostoso. mesmo, é. Às vezes eu falo para as meninas, a gente tem um monte de coisa para fazer, chega um paciente, chega outro, a gente engata numa conversa. Não, a gente tem paciente que vai lá para a clínica para ficar à tarde conversando com a gente. Exatamente. Graças a Deus, mas esse é o nosso objetivo, é fazer com que o paciente se sinta em casa. Hoje em dia é muito difícil o médico dar essa atenção para o paciente, é mais aquele negócio mecânico. Tá aqui sua receita, você vem na consulta, daqui a 30 dias eu te vejo e a cada um precisa... Mas, doutor, eu acho isso muito fundamental. Vou falar um pouco que eu não vivo esse contexto diário aí da clínica, mas vou dar um exemplo meu. Eu fui num médico que, assim, ele era uma referência, né, dentro da medicina aqui em Ribeirão. Ele foi extremamente frio, sabe aquele médico que não se aproxima? Sim. Eu fui uma vez, eu falei, eu não vou voltar, porque assim, você não tem aquela empatia, né, que vai te trazer de volta. Você se sentir acolhido, você se sentir seguro, você se Exatamente. sentir bem. Olha, todos os pacientes que passam comigo com o Lucas, quando eles saem do consultório, a gente pede para a recepcionista entregar o telefone pessoal nosso. Que legal. Então, o paciente ele tem contato pessoal com a gente. Comigo, eles chamam menos, porque os meus procedimentos são mais pontuais. Com o Lucas, como é um tratamento longo de 3 meses, acompanhamento o maior, Lucas né? responde paciente meia-noite. Várias vezes eu falei, o que você verdade. tá arrumando meia-noite nesse telefone, menina? É Não, eu verdade. tô conversando com você. E ele responde mesmo. Que legal. Responde. Responde, conversa. Às vezes o paciente quer indicação de onde compra remédio, ele entra em contato com a farmácia e pede pra farmácia. Eu até brinco, quando alguém fala assim, ó... Ah, doutor Lucas não me respondeu. Eu falo, gente, vocês vão com calma no WhatsApp dele, porque tem hora que dá uma bugada. Não, ele só não responde se ele estiver em consulta. Tem hora que dá uma bugada, porque ele dá atenção realmente pra Dá. todo mundo. E você também, né, doutora? Também, é como eu tô falando, é mais pontual o meu, porque são procedimentos. Então, a paciente saiu dali da fase que tá dando, por exemplo, procedimento de bumbum, que é um procedimento que causa um pouquinho de dor no pós. A paciente quer falar comigo até a dor passar. Não tem jeito. Depois que a dor passa, a paciente volta a falar comigo 30 dias depois, Sim. que é quando o produto sai todo. Já Doutora, é- o produto saiu todo. O que eu faço? Espera mais 90 dias que ele vai voltar todo. Ô, Mas Danilo, nós então são vamos ter que pontuais. trazer ela aqui de novo, Não, a porque, gente ó, vai ter esse papo aí. esse papo aqui do bumbum, principalmente, gente, vocês falam que a Gretchen é a rainha do bumbum, é que vocês não conhecem a doutora Rosa Amélia Bogea. É ela, a mulher que faz cada bumbum, que eu fico assim, ó. Eu fico dentro da clínica, cada paciente que sai, eu falo assim, eu vou ter que fazer esse trem aí em mim qualquer hora, você que não vem. Até eu fico apaixonada pelos bumbum que eu faço, que é um mais lindo que o É outro. um mais lindo que o Então outro. a gente vai ter que ter um Perfeito. tempo aí pra falar desse Vamos- procedimento. Já né? vamos marcar um próximo Vamos. bate-papo? Vai ser um Vamos. prazer. Olha que eu nem gosto Bom, de falar. eu nem sei se eu vou estar aqui, né? Porque eu fui um convidado, mas eu adorei. Se eu não estiver aqui, eu vou estar assistindo. Que bom, se eu não estiver aqui, você trata de dar audiência. Doutora, a gente já está encerrando esse bate-papo super agradável de hoje, né? É realmente muito prazeroso a gente poder conhecer a profissional. Muitas pessoas veem o seu resultado lá na frente, né? Poxa, é empresária, tem essa clínica. É fácil. É Tem fácil, vejo berço de ouro, mas poucas pessoas conhecem a sua história, a sua essência, né? De como que você fez para chegar até aqui. Então, assim, eu acho que num próximo bate-papo a gente pode falar um pouquinho de quais são os planos de expansão, porque tem planos de expansão, né? Tem bastante coisa aí por vir, se Deus quiser. Mais uma mensagem final. Isso é importante. Eu ia fazer a mesma pergunta, Nath. Qual que é a mensagem aí que você Né? deixa para essas pessoas? Que ela deixa para várias pessoas. Eu não tô dizendo nem de mulheres, não, gente, porque às vezes tem muitos homens, não é, Dan? Muito. Que querem estudar, que querem mudar de carreira, que estão, às vezes, numa área que tá triste, tá infeliz, e se vê ali amarrado. E você pega um exemplo desse, isso te motiva, né? Isso Exatamente. te dá combustível. pra Né? você. De falar Que assim, apesar poxa, disso- dá para fazer, Dá. pode ser difícil, né? Mas qual que é a mensagem final que você deixa aqui pra gente? A mensagem final que eu deixo é persistência, foco, não desista dos seus sonhos. Às vezes é difícil mesmo, mas você priorizar o que é importante também é fundamental.
A gente tem um monte de coisa para fazer, um monte de coisa para resolver, mas cada coisa no seu momento certo, cada prioridade na sua hora. Então, foca naquilo que você quer. Você focar naquilo que você quer o quê? Mudar de profissão? Foca, se dedica, busca, estuda. Na hora que você conseguir conquistar aquilo ali, depois de perseverança, foco, disciplina, você abre espaço para outras coisas que são prioridades depois. Se você tiver foco, persistência, paciência para entender que vai ter tempestade, sim, não vai ser tudo perfeito. Quando você achar que tá tudo bem, vem um boom na sua cabeça. Mas se você mantiver o foco, a disciplina, a perseverança, a persistência, você vai chegar no lugar que você quer. Todo mundo chega e com ninguém é diferente, desde que você tenha disciplina, foco e persistência. Se alguém tá fazendo, é porque Essa dá mulher pra porque ser dá essa certo. mulher é de verdade. Ela é a prova, né? De que Dá. nada. A gente brinca muito, que nada vence o trabalho, né? Não existe nada que vença, gente. É dedicação mesmo. Dedicação. Doutora, muito obrigada. Obrigada, Foi uma tarde, eu. assim, realmente muito Pô, já agradável. acabou. Muito Dan, rápido. você acredita que já acabou o bate-papo? Se deixar, a gente fica aqui Muito rápido. mais 3 horas. O próximo é o doutor Lucas. Pô, aí, ó. Ele a gente vai pegar ele na apareceu só reta aqui aí, no ó. finalzinho, mas a gente já vai pegar ele no É. laço pro próximo. Danilo, muito obrigada Pô, também. um prazer. Viu? Muito bom ter essa aula aí. Muito obrigado. E eu acho que é uma aula que vem bem também de encontro com o atual momento que você está passando, Sem né? dúvida. Muitos anos dentro de uma multinacional e agora empreendendo aí no seu negócio também nessa profissão maluca que é ser empresário no Brasil, Exato. né? O que é um desafio realmente muito grande. E uma mensagem para os empresários que estão te assistindo, doutora. Qual que é o principal? Gestão de pessoas, ter alguém que realmente consiga correr ao lado deles para entregar o resultado. O que você acha? Eu acho que o primeiro passo é a gestão de pessoas, mas com certeza cada pessoa que está ali dentro com você é uma parte do coração da empresa. Então, se a gente conseguir conciliar tudo, gestão de pessoas, a gente ter funcionários não empregados, né, que vistam a camisa, que estejam com a gente, você consegue chegar muito mais longe. Mandurinha só não faz verão, né? Muito legal. Se quer ir rápido, vai sozinho. Se quer ir longe, vai acompanhado, né? Isso aí. É isso, gente. Muito obrigada. Muito E legal. até um próximo bate-papo. Obrigada, Nath. Valeu.